policiais e bombeiros militares, eu, Alberson Carlos, presidente da Associação dos Cabos e Soldados de Pernambuco, estou hoje aqui para trazer a vocês um esclarecimento sobre o que é subsídio. Nós vencemos uma ação recentemente no STF, transitada em julgado, e todos têm me perguntado o que é o subsídio, o que significa isso para a categoria e quais os benefícios. Eu queria trazer para vocês, antes de falar propriamente do subsídio, os tipos de remuneração que o servidor público tem, que o funcionário público tem. Os tipos de remuneração que o servidor público tem, o funcionalismo público de maneira geral tem, é o que está aqui no quadro. Todo trabalhador recebe salário, mas do ponto de vista jurídico, o servidor público recebe vencimento, que é a pecúnia, o dinheiro propriamente dito. O vencimento mais as vantagens, sejam elas gratificações, adicionais ou indenizações, a formação de vencimentos ou remuneração. É importante que você saiba disso, porque a partir disto eu vou explicar para vocês que tipo de remuneração ou quais são os nossos vencimentos atuais e o subsídio, o que é diferentemente disto. Agora nós vamos falar propriamente sobre o que é subsídio e o que é soldo, para que você descubra que tipo de remuneração você tem. Se você pegar o seu contra-cheque, você vai ver que você recebe soldo. Por quê? Porque o subsídio é a parcela única de remuneração, conforme o conceito está aqui. E o soldo é a base do vencimento militar. Lembra que no outro quadro eu expliquei que ao vencimento pode-se somar as gratificações? No subsídio nós teremos parcela única de remuneração. Então uma das características que diferencia o subsídio e o soldo é que o subsídio não pode ter penduricalhos, o soldo sim. É só os mais antigos, quando estão vendo agora este vídeo, recordarem de quantas leis de remuneração já teve no estado de Pernambuco, para que a gente possa lembrar de a gratificação de exercício, gratificação de moradia, verba de representação. Todas essas verbas deixaram de existir lá no ano 2000, no governo Jarbas, quando nós lutávamos pelo soldo 130, se formou o soldão. E não muito diferente agora, o Estado fez isto novamente. Como eu estava dizendo, o subsídio convive com gratificações indenizatórias. O que são gratificações indenizatórias? São gratificações que não deduzem no imposto de renda e no seu Funafim e você não leva para a reserva. São, por exemplo, em 2016, no dia 27 de abril de 2016, nós fizemos um movimento na frente do Palácio do Governo, em que naquele dia foi concedida a gratificação de auxílio transporte, o auxílio transporte, no valor de R$ 400 e R$ 600, respectivamente. Lembra que aquilo ali não era deduzido no imposto de renda? A prova é que você recebia em um ano 12 vezes 400, 4.800. Quando isto incorporou ao soldo, ela deixou de ser de cunho indenizatório e passou a ser de cunho remuneratório. E qual é a grande diferença? É que ela incorpora a gratificação de cunho remuneratório, incorpora, mas deduz do imposto de renda e no Funafim. Ou seja, o que você ganharia por não incorporar, você perde quando incorpora. Então a gratificação de cunho remuneratório, você hoje recebe ela durante 13 vezes no ano, 12 vezes os 12 meses, mais um do seu 13º, e aí você, quando faz a soma de 13 vezes 400, se você fizer a dedução do imposto de renda e Funafim, você vai ver que recebeu bem menos de quando ela era indenizatória. As gratificações, o soldo pode ter gratificação de cunho indenizatório? Não. Mas quem trabalha em uma atividade que recebe a gratificação de indenizatória com o soldo, como por exemplo nossos irmãos do BEP, do BOP, e alguma unidade que pague aquela gratificação de cunho indenizatório ao seu soldo, você tem ali, somado ao seu vencimento básico, que é o soldo, que é a base do vencimento militar, aquela gratificação de cunho indenizatório. São algumas exceções, mas basicamente a gratificação que você tem, você não vai levar para a reserva ali, porque se ela não tiver 5 anos ininterruptos e 7 anos intercalados, você não vai poder levá-lo para a reserva. O subsídio é a parcela única de remuneração. Ele não pode conviver, por exemplo, com gratificações de cunho remuneratórios. Por exemplo, a sua gratificação de motorista, os que dirigem, ela é uma gratificação de cunho remuneratório, porque se deduz o imposto de renda e o Funafim,
e ela pode incorporar na sua reserva. Mas, Albércio, eu vou deixar de receber a gratificação do motorista? Não sabemos ainda como isto vai ficar. Na transformação do subsídio nos outros estados, ninguém perdeu gratificação nenhuma. Então, certamente, aqui o Estado terá que fazer uma lei que não faça você perder de maneira alguma. E o soldo? O soldo pode conviver com os dois tipos de gratificações. Por exemplo, você hoje vai trabalhar no Carnaval, você vai trabalhar na Semana Santa, você vai trabalhar em qualquer evento extraordinário, você recebe diárias. Essas diárias são gratificações de cunho indenizatório, mas você não recebe ela todos os meses. As únicas unidades da polícia que recebem as gratificações de cunho indenizatórios por se tornar um serviço ordinário é o CEOSAC e o Batalhão de Operações Especiais. Vão deixar de receber? Não. De maneira nenhuma, são gratificações de cunho indenizatório. Portanto, o subsídio não tem gratificações de cunho remuneratório, porque elas incorporam e deduzem o imposto de renda e deduz o FUNAFIM. Na primeira parte do vídeo, explicamos quais os tipos de remuneração do funcionalismo público de maneira geral. Explicamos também qual a diferença entre soldo e subsídio, basicamente. Até que me mostre o contrário, nenhuma associação sindicato venceu uma ação de um quilate desse. Muito importantíssimo para cada policial e bombeiro militar, seja ativo, seja pensionista ou seja veterano. Quero dizer para vocês, quero mostrar antes de falar da ação propriamente dita, a certidão de trânsito em julgado. Está aqui, ó. A certidão de trânsito em julgado do STF, porque algumas pessoas me perguntaram se tem como o Estado recorrer. Não tem mais a certidão de trânsito em julgado. E quero aqui mostrar para vocês o voto do desembargador, do relator, mais está aqui o voto do lado esquerdo e está aqui do lado direito o acórdão. É preciso agora dizer para vocês quem terá direito. Eu vou ler aqui o item 7 do acórdão, que diz o seguinte: serão beneficiados com esta decisão os policiais militares e bombeiros militares, claro, associados à impetrante até a data da propositura da ação. A data foi 14 de outubro de 2014. Constantes da relação nominal que acompanhou a peça vestibular, conforme previsto no artigo 2º, item A, parágrafo único da Lei 9.494 de 2007. O que é que isso significa? Mas, Alberto, quer dizer que se eu não era associado à época que a ação foi impetrada, eu não vou ter direito? Não é bem assim. Eu quero que você agora me escute para que você compreenda como se deu todo o processo. Quando eu assumi a associação em 2014, a primeira coisa que nós fizemos, já nascia no nosso coração o desejo de receber em forma de subsídio. Então nós chamamos o jurídico e pedimos para que esta ação fosse colocada. O TJPE, atestando a legitimidade da Associação dos Cabos Soldados, solicitou que se entregasse a lista dos associados à época. E, naturalmente, nós pedimos para que esta ação, vindo a ter provimento em agente ganhando, para que você entenda, pudesse ser estendida a todo policial e bombeiro militar. Nos baseamos na teoria concretista direta. O que é que diz a teoria concretista direta? Que em uma decisão de um mandado de injunção, ela tem poder erga omnes, ou seja, deve ser estendido a todos. Mas acontece que o desembargador Bartolomeu Bueno, à época, na sua decisão, ele deu a teoria concretista individual, ou seja, a associação representa seus associados, do ponto de vista jurídico. Então ele concedeu, no primeiro momento, para que seja concedida imediatamente a implantação dos associados, e o Estado terá 30 dias para fazer a lei e expandir para todo mundo. Mas eu não posso garantir que o Estado assim o fará. Nós sabemos que o Estado utiliza de todos os mecanismos para dificultar, principalmente para nós militares do Estado. Lamentavelmente, o Estado nos trata como inimigo. Mas nós esperamos que esta decisão, agora de fato, transitada em julgada no STF, faça com que o Estado compreenda que você, mais do que nunca, por ser policial e bombeiro militar, deve ter uma legislação remuneratória que não tenha mais penduricalhos, que não exista mais qualquer tipo de situação que prejudique a sua remuneração. Muitas pessoas têm me perguntado se não estava na lista da época que nós colocamos a ação, em outubro de 2014, como faço agora para ter direito? É muito simples. Nós vamos entrar com uma ação,
vamos negociar evidentemente com o Estado para que ele estenda para todo mundo, como eu acabei de explicar, a teoria concretista direta, que seja erga omnes, mas o Estado pode não querer fazer para tumultuar. Vocês sabem como o Estado funciona. Então o que é que nós estamos recomendando? As pessoas que estão se associando depois, ou agora, que já levem suas documentações, que entrem no nosso site, o acspe.com.br, que lá você tem todas as instruções para colocar seus documentos, aqueles que não podem se deslocar para a capital, aqueles que não podem estar indo a Recife, na rua Carlos Gomes, número 70, no bairro da Madalena, ali por trás da Celco da Caxangá, essas pessoas podem mandar sua documentação pelo site. Alberto, por que é que esta decisão, novamente para tirar sua dúvida, nós pedimos para todo mundo, mas a Justiça deu no primeiro momento para os associados, legitimando a importância, aquelas pessoas que vivem dizendo que a associação é isso, é aquilo, que fica lutando para que você não se associe, para que você não pague a sua entidade de Fortaleza. Certamente agora, muitas delas que até se desassociaram, elas também terão que comparecer à associação, porque nós vamos mandar uma lista daquela época, atualizada, e precisamos levar para a Justiça, porque o Estado pode entrar com embargo declaratório solicitando se essas pessoas estão em dia ou não com a associação, se de acordo com o que o Estatuto diz. O Estado lê tudo, o Estado, a gente já imagina como se o Estado fosse fazer. Então a gente precisa que você compareça à associação, que você entre em contato pelo nosso site, o acspe.com.br, para se atualizar. Deixando bem claro, quem está se associando, nós vamos entrar com uma nova ação, vai ser mais rápido. Esta ação nos dá autoridade no assunto, como eu disse, nós não somos aventureiros que estão convocando pessoas, convocando alguns de vocês só pensando evidentemente em ter vantagens. Não, nós estamos convocando porque fomos nós que vencemos, foi o nosso jurídico que competentemente sabe o caminho das pedras para que você, que não está na primeira lista, possa agora ser incluído numa nova lista e possa ter o direito de ter o subsídio. Quando vai ser implantado o subsídio? Olha, o subsídio, ou subsídio, como queiram chamar, a Justiça agora, vocês sabem que está tendo uma pausa em virtude deste surto do coronavírus. Tudo está funcionando eletronicamente. Mas, estrategicamente, nós estamos, naturalmente, já chamando esta nova lista para você que é associado à época e para você que é associado depois da época e para quem está se associando, para que a gente possa fazer uma lista e pedir execução. Deixando bem claro, os associados até 14 de outubro de 2014, foi esta lista que a Justiça, evidentemente, o TJPE pediu o desembargador Bartolomeu à época. Hoje nós vamos entrar com uma nova ação que será muito rápida, em virtude dessa decisão que nós já tivemos, para que você seja beneficiado. Então qualquer policial e bombeiro militar que hoje entenda e esteja compreendendo este vídeo, que o subsídio traz mais benefícios do que o soldo, porque algumas pessoas ficam dizendo que nós já recebemos esse subsídio. Eu vou mostrar mais na frente que não é, de maneira nenhuma, o que você recebe no contra-cheque é subsídio. O que você tem é um soldão. O Estado está disfarçando matematicamente para quando também levar à Justiça dizer que já recebe, já paga em forma de subsídio. E nós sabemos que não é em forma de subsídio. Portanto, os senhores se apressem, levem a documentação para a associação, coloquem essa documentação anexada no site acspe.com.br, você de Recife a Petrolina, quem terá direito? Qualquer policial, bombeiro militar, ativo, pensionista ou veterano, como chamam inativo, qualquer um terá direito desde que essa documentação chegue em nossas mãos. Para ficar bem claro e objetivo, corram logo enquanto há tempo. Vocês vão escutar algumas vozes tentando descaracterizar isso. Mas cuidado, os inimigos da classe se levantam a todo momento e querem negar uma decisão sensacional e inédita que ninguém no Brasil conseguiu e Deus abençoou a nossa gestão na Associação dos Cabos Soldados. Basicamente, as características do subsídio respeitam princípios que são inalienáveis e que têm que estar no subsídio. O princípio da paridade, que é o que você tanto fala, que é o que a tabela vencimental vigente hoje quebra. Um soldado hoje que recebe, na letra E, R$ 4.104,88. Se você for fazer uma análise,
percentual ele está recebendo em torno de 17,66% da remuneração do coronel. Não há o escalonamento vertical, uma das características do subsídio. E tomando como base, para que não haja o que fere o princípio da irredutibilidade, e o que esta tabela hoje vencimental vigente faz, eu vou tomar como base aqui o que está no quadro subsídio do Rio Grande do Norte. Eu vou pedir para fechar a imagem aqui no quadro, para que você possa acompanhar toda a minha narrativa relativo ao exemplo que eu vou dar. Vocês estão vendo agora o quadro subsídio e estão vendo ali a sigla do Rio Grande do Norte. Ao lado, vocês estão vendo a primeira tabela dos oficiais e a do lado dos praças. Essa tabela foi quando a lei lá feita, colocou o escalonamento vertical dentro desses percentuais. O coronel representa 100% da remuneração em forma de subsídio, o tenente-coronel 90%, chegando até o soldado 20%. Observe que esta tabela, ela ainda não contempla a realidade que o estado do Rio Grande do Norte, que enfrenta o banditismo lá, inclusive de um crime organizado, ainda assim, com o que nós sabemos lá, o Rio Grande do Norte recentemente fez um movimento pedindo para que houvesse melhora na sua remuneração. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que a tabela vencimental hoje, além dela não respeitar o princípio da paridade que promove a igualdade entre ativos, pensionistas e veteranos, promove hoje esta tabela a redução do salário. Observe que se no valor de hoje, e que um coronel, eu vou pedir agora para que feche abaixo, o coronel ativo hoje recebe 23.238. Se nós aplicarmos o exemplo do Rio Grande do Norte, e quero deixar bem claro, não sei se será desta forma aqui, mas de uma maneira bem razoável, 20%, que ainda, na minha concepção, precisa ser melhor valorizado, mas é um ponto de partida. Vamos pegar o Rio Grande do Norte. Um soldado aqui em Pernambuco teria que partir da remuneração, o seu subsídio teria que ser R$ 4.647,60, que nem mesmo quem está recebendo na letra E, R$ 4.104,88, está recebendo hoje o que prevê 20% do subsídio no escalonamento vertical. Então isto seria naturalmente, será um dos benefícios que o subsídio trará, porque vai ter que de uma maneira ou de outra o Estado acabar com essa tabela vencimental e ter como ponto de referência, pelo menos de maneira razoável, que a base receba 20%. Eu estou falando do coronel ativo, eu não estou falando nem do coronel que vai para a reserva no último posto, levando a parcela compensatória, fazendo com que aquele salário de 23.238, os que saíram coronel na ativa levam a parcela compensatória para a reserva, este salário vai para 26.900. É a promoção imediata dos coronéis. Então este quadro aqui mostra a comparação do escalonamento vertical se aplicado no subsídio aqui. Pode haver várias tabelas no subsídio em níveis? Pode, mas tem que respeitar o princípio da irredutibilidade salarial e não pode haver de maneira nenhuma redução salarial. Portanto, depois de ter apresentado para vocês neste vídeo o que é subsídio, o que é soldo, quais os benefícios, quem poderá ter, o que deve ser feito, eu quero convocar você para a partir do dia 30 de março, segunda-feira, respeitando evidentemente o decreto governamental acerca desta peste que está tomando conta do mundo, o coronavírus. Eu quero convidar você para que você leve sua documentação na associação, para que o mais rápido, aqueles que não estão nesta lista, e até os que estão, procurem a associação para se atualizarem. Nós precisamos fortalecer a entidade. Esta foi a maior vitória que a categoria poderia ter tido nos últimos anos. Precisamos ainda lutar para que isto seja implantado. E tenho certeza que quando for implantado, vai trazer benefícios para a categoria. Só o fato de acabar com a possibilidade de penduricalhos, e nós temos uma lei de remuneração que vai partir de um princípio que é subsídio, que não vai estar toda hora, tira a gratificação, coloca a gratificação, não bota, deixa de existir, vai para lá, vai para cá, esse chamego não vai ter mais. Portanto, compareçam à associação. Agora, se você se deixar levar por algumas pessoas que ficam dizendo, por que só agora? Não, não foi agora só.
Em 2014, quando nós assumimos, com 3 meses de gestão, nós impetramos a ação. Nós já visionávamos que isso ia acontecer. Nós já estávamos vendo isto lá na frente. Então, graças a Deus, que a decisão transitou em julgado, e certamente o Estado, quando fez a lei do soldão, esta lei vigente, que cria essas categorias de A a E, que faz com que a nossa remuneração fique uma salada que não traz benefício, mas redução de salário, o Estado já fez sabendo que não teria como reformar a decisão no STF. Então, vencemos. Precisamos que vocês entendam que esta ação do subsídio é uma ação inédita, mas também tem a ação que você precisa buscar aquilo que nos 5 anos você deixou de receber. E até os soldados mais novos, que há 2 anos não tem qualquer tipo de remuneração. Então você ativo, você que é chamado de inativo, o veterano, você pensionista, você soldado que está na polícia há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 meses, 7 meses, não importa, corra para a associação que nós vamos entrar com uma ação para lhes garantir o direito. Não se deixe levar por aventureiros que estão tentando dizer a vocês como isto será feito. Sinceramente, a autoridade no assunto é esta entidade que lutou por você e que conseguiu trazer essa conquista inédita, porque no Brasil, onde o subsídio foi implantado, foi de maneira política de negociação. Aqui nós tivemos que ganhar na justiça, já no STF. Então vamos buscar o seu direito com muita força e honra, lutando por respeito e dignidade. Nós estamos convocando vocês para que de maneira legal você possa ter o seu direito. Um grande abraço, que Deus os abençoe e mais do que nunca, muita força, muita honra na luta por respeito e dignidade.